Em relação à correspondência, também é muito fácil a gente perceber isso. Tem inúmeras circunstâncias. Vocês provavelmente vão pensar em coisas até mais diversificadas e talvez até melhores do que esses exemplos pobres e simples que eu estou dando. Imagina, por exemplo, quando eu paro para olhar o princípio do centro. Todas as galáxias, todas as constelações girando em torno da constelação de Virgem, ou seja, esse super aglomerado no qual nós vivemos. Depois, dentro da nossa própria galáxia, tudo girando em torno de um centro. Dentro do sistema solar, tudo girando em torno de um centro. Você percebe que isso dentro de nós, psicologicamente, emocionalmente, também é a mesma coisa. Vocês vão ver que do ponto de vista mental, no ponto de vista de sentido de vida, tem um centro, que é aquilo que você quer chegar a ser. Não estou falando de padrões de êxito, nem de sucesso, nem de nada disso, mas o ser humano que você quer chegar a ser ao final de tudo. Aquilo que você quer ver quando você estiver diante da conclusão do seu trabalho no mundo. Ou seja, a construção de si mesmo. Se você tem isso muito firme, princípios muito firmes, e sabe o recado que você quer dar ao mundo, o quanto você quer beneficiar a vida, o quanto você quer ser fator de soma para a vida humana, isso é um centro. E você sente que todas as suas ações ficam coordenadas. Tudo gira em torno disso. Você não se perde. É o que nós chamamos de desnorteado. Desnorteado é o cidadão que já não sabe mais onde está o norte. Ou ele nem acredita que exista norte. Então ele fica com um movimento caótico que no final não soma em nenhuma direção, não o desloca em nenhuma direção. E o que é mais curioso é que aqueles que não têm um centro, não têm um sentido de construção de si próprios, não têm um ideal, não têm um sentido de vida claro, eles vivem no caos e colocam o caos como lei. E tendem a ser um pouco críticos em relação àqueles que têm um sentido de vida válido. Mais uma vez, reitero, cuidado. Eu estou falando do ponto de vista filosófico do sentido de vida relativo ao ser humano que você quer ser, não o que você vai ter, o sucesso ou a fama que vai conquistar. Isso, do ponto de vista da filosofia, é um elemento secundário. Pode ser agradável, mas você pode viver muito bem sem ele. Mas sem deixar alguns defeitos para trás, como dizia Sêneca, certifica de veres morrer alguns defeitos antes de ti. Pelo menos um ou dois a gente enterre antes de terminar essa jornada. E isso sim é um sentido de vida válida, a construção de si mesmo. Se você não tem esse foco, se você não tem esse centro, tudo começa a se movimentar de maneira caótica. E aqueles que não têm centro, eles celebram o caos como uma lei e duvidam daqueles que têm. Isso do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual, inclusive. Do ponto de vista emocional, tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Eu já sou uma pessoa madura, tenho 55 anos, e cada vez mais eu percebo uma coisa. O centro emocional, o sentido de lar, o lugar em torno do qual a nossa psique gira, o lugar em torno do qual a nossa vida afetiva gira, que nos equilibra, que nos dá, que nos assenta, é aqueles ou aquilo que eu amo. Vocês vão perceber que numa certa idade já não há mais muita curiosidade. Não é muito variável essa questão da idade, depende da maturidade que se adquiriu ao longo da vida. Chega um determinado momento que você percebe que o melhor lugar do mundo é o lugar onde estão as pessoas que você ama. É o lugar onde você faz o trabalho que você ama. É o lugar onde você dá a sua contribuição ao mundo. Aquela curiosidade louca, tá bom, vou ali, vou lá, conheço, coisa e tal, mas começa a ficar tudo muito parecido num determinado momento. Várias coisas com vestimentas diferentes, mas no fundo uma mesma tônica. E o único lugar diferenciado, o centro em torno do qual a gente gira é aqueles ou aquilo que amo. Esse é lar, melhor lugar do mundo. Então a gente percebe aquela pessoa que um dia teve uma fantasia, queria morar em tal cidade, foi e chegou lá, não suportou a solidão de estar longe de todos aqueles que ela ama. E por muito que o local fosse maravilhoso, nunca é tão maravilhoso quanto a nossa fantasia constrói. E não compensa o fato de estarmos longe daquilo que nós construímos afetivamente. No fundo, o centro da nossa vida emocional é a quantidade de amor profundo, verdadeiro que conseguimos construir. Ou seja, tudo em nós também tem um centro.
Se eu descesse ao plano físico, viria também um centro de equilíbrio dos veículos, um centro de saúde. Nossa vida física, psíquica e espiritual também gira em torno de um centro. Isso é uma boa aplicação do princípio da correspondência. Dê uma observada. Veja se na sua vida também não é assim.